A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Através desse simples áudio, venho trazer uma reflexão a respeito de dois pecados, porém duas reações diferentes. Vamos falar do primeiro pecado que aconteceu em Adão, lá no Jardim do Éden. Adão pecou contra Deus porque ele comeu do fruto proibido, ele quis ser igual a Deus e ele pecou contra Deus. Mas de repente, quando Deus foi consultar Adão, foi questionar Adão. Simplesmente Adão teve uma atitude muito errada. Ele falou para Deus: "Ah, mas a mulher que tu me deste", ou seja, ele culpou a mulher que Deus deu para ele. Ele não, ele não assumiu o pecado, ele não assumiu o erro. Ele achou alguma desculpa para cobrir o próprio erro dele. E indiretamente ele até culpou Deus. Ele tentou se proteger. Só que qual foi o resultado? Ele perdeu o direito. Ele perdeu o direito dele, pecou contra Deus. Esse foi o resultado. E esse é o resultado de quem sempre coloca desculpa e nunca assume o seu próprio pecado, o seu próprio erro. Esse é o resultado. Qual que é o final de tudo? É condenação de quem simplesmente quer colocar culpa em outro. Ah, mas eu fiz isso porque fulano de tal. Não, devemos nos humilhar e assumir que erramos e assumir que pecamos. Mas tem Davi, um moço, no decorrer da sua vida, ele adulterou, ele cometeu adultério com uma mulher e após ter cometido o adultério, ele forçou a própria morte do seu marido. Ou seja, Davi pecou gravemente. Mas qual que é a diferença de Davi para Adão? Porque Davi, ele reconheceu, ele poderia esconder, ele poderia negar de todo mundo, mas simplesmente ele disse: pequei contra o Senhor. Ou seja, houve o arrependimento e ele confessou o próprio pecado, sem desculpa, sem justificativa, sem colocar culpa em outro. Ele simplesmente assumiu a culpa nele. Ele falou: não, eu pequei, eu errei. E ele se humilhou. Tá aí o segredo, meus irmãos. Ele se humilhou perante Deus. E qual que foi o resultado? Ele foi perdoado por Deus e restaurado. E se tornou segundo o coração de Deus. Por que que aconteceu isso? Porque houve humilhação, ele se humilhou e houve arrependimento. A diferença, meu irmão, não foi o tamanho do pecado, mas foi a postura do coração de cada um. Adão simplesmente se escondeu e Davi simplesmente ele expôs o pecado dele. Adão tentou se justificar. Davi, ele se quebrantou na presença de Deus. E ainda mais adiante, meus irmãos, Davi ele escreveu salmos de arrependimento. Então, meus irmãos, o que que isso nos traz para nossa vida de hoje? Jesus Cristo, ele não está procurando gente que é perfeito, gente que nunca erra. Glória a Jesus. Ele procura saber dizer, ele procura quem sabe dizer perdão, meus irmãos. Ele procura quem sabe dizer: eu errei, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O céu ele não reage, meus irmãos, à perfeição humana, não existe, não existe. Mas o céu, ele reage quando ele enxerga um arrependimento verdadeiro, um arrependimento de puro e sincero coração. Aí o céu reage. Quando você falha, meus irmãos, para nós prestar bastante atenção nessa reflexão e cada um de nós meditar, quando nós falha, o que nós faz? Nós faz igual Adão, transferir a culpa do pecado e colocar em outro? Ou simplesmente nós faz igual Davi? Eu pequei, me perdoa. Porque, meus irmãos, o orgulho, ele mantém o pecado, mas a humildade atrai a misericórdia. Guardamos isso no nosso coração.
E os nossos erros não vai definir os nossos futuros. As nossas reação ao erro define. Porque se simplesmente nós erramos, nós pecamos, e a nossa reação é permanecer no pecado, é dar desculpinha, é transferir a nossa culpa para outro, aí Cristo não opera. Tá bom, meus irmãos? Essa é a reflexão que eu senti de mandar. Então, o segredo, a chave de tudo é a humilhação. Por que que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Pela humildade que ele carregava, pelo arrependimento verdadeiro. E Cristo perdoou e se tornou segundo o coração de Deus. Deus abençoe.